Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Olha, estou de visão novo, óculos novo. Fiz esse óculos tem umas 3 semanas, acho que umas 3 semanas, chegou há pouco tempo. Descobri que tô com miopia, já tinha astigmatismo, enfim, né? Como a gente se acostuma, né? Eu tava tão acostumada a estar sem óculos que pra mim tava, entre aspas, normal. Eu sentia assim que eu tava forçando um pouco mais. Tava conseguindo ler normalmente, gente, mas quando eu coloquei o óculos, que eu comecei a estudar, que eu estudo pelo celular, que eu comecei a estudar, eu vi que alívio que me deu, como ficava mais nítido, sabe? As letras, enfim. Enfim, né? Como faz falta, a gente tem que se cuidar mais, né, gente? E aí, tá começando mais um vídeo. Ainda não gravei, gente, o tour aqui pela casa. Depois eu gravo. Mas aí deu pra vocês verem mais ou menos, né? Como é que é, né? Que a gente tá na fase de arrumação. Eu não consegui, gente, gravar montando as coisas, porque foram amigos do meu esposo que vieram aqui arrumar. Um pastor amigo nosso também veio aqui também ajudar. Então eu não gosto de ficar gravando assim, sabe? Tem gente que não gosta, né? Então eu deixava a pessoa bem à vontade, né? Pra montar as coisas que precisavam. Teve uma furação aqui de parede, né? E o que eu ia falar também? Ah, sim. Se vocês viram aí também, vocês vão ver, né, aí no vídeo. O Davi teve bem doentinho, gente. Como é que a gente se depara às vezes com umas surpresas assim, né? Porque assim, no mês passado, ele e a Annelise tiveram um resfriadinho, né? Beleza. Passou umas 2 semanas, o Davi começou do nada a tossir, aquela tosse, sabe? Isso foi numa quinta-feira. Tossindo, 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 tossindo. Mas eu achando que era resfriado, né? A irmã dele também tinha ficado resfriada também. E eu achando que era resfriado. Quando dei um remedinho que ele já tinha tomado da outra vez, que a médica passou, que deu super certo, dei de novo. Só que, gente, ele não parava de tossir mesmo assim. De madrugada, aquela agonia. Quando foi de manhã, eu fui dar mamar pra ele e eu reparei na respiração, né, aqui da costelinha dele, e tava afundando um pouco. Um pouco, sabe? E eu falei, gente, isso aqui não é normal, não. E aí, tirei ele do peito, e ele aquela agonia, né, chorando, tinha hora que chorava. E eu comecei a ver que a respiração dele, quando ele respirava, fazia um barulhinho, sabe? Tipo assim, sabe? Por dentro, eu falei, cara, não é normal. Aí eu já saí arrumando a Annelise, já chamei meu esposo, que nesse dia ele estava em casa. Na sexta-feira, né, isso na sexta de manhã, levamos ele na emergência. Chegando lá, descobri que ele estava com uma crise asmática. Primeira vez. E assim, tem histórico na família, né? Porque o irmão do meu esposo tem bronquite asmática. E aí ele tirou raio-x, estava com um pouquinho de catarrinho no pulmão. Aí a médica passou, né? Vários remédios. Passou antibiótico, passou um outro lá, passou aqueles de bombinha, sabe? Pra quem tem asma. Beleza. Passou 5 dias desses outros remédios e 10 dias o antibiótico. Quando acabou antes de acabar os 5 dias, eu falei assim, eu vou marcar um pediatra pra ver como é que tá, né? Se já saiu a secreção do pulmão e tal. E assim, gente, graças a Deus ele não teve febre, ele não deixou de comer. Ele tava normal, tá? Durante esses dias, tirando a sexta-feira que ele ficou bem mal, nos outros dias ele estava super, né? Bem. Mas falei, vou marcar pra ver, né? Se já tá tudo ok. Consegui marcar pro dia seguinte do dia que acabava o remédio. Por exemplo, o remédio terminou, acho que na segunda, eu consegui marcar para uma terça-feira, a pediatra. Fui, chegando lá, expliquei pra pediatra, né, o que ocorreu e por que eu tava ali. Ela falou assim, mãe, vamos ver então, vamos escutar aqui o pulmãozinho e tal. Quando ela foi ouvir, gente, ele estava com a respiração acelerada, não estava afundando, que nem da outra vez, mas estava mais acelerado. E eu não tinha percebido, gente, não tinha percebido mesmo, porque ele estava normal, ele estava correndo lá no médico, quando a gente estava aguardando, estava correndo, estava brincando, normal. Ele não estava mais com essa respiração forçada, sabe?
Então eu não tinha reparado. E aí, quando ela foi escutar o pulmão, ela falou que ainda tinha, assim, alguma coisinha lá. E falou assim, mãe, eu te aconselho a levar ele na emergência para tirar um novo raio-x. Porque aqui eu não vou conseguir. E é tudo no mesmo prédio, sabe? Nos anexos, né? E aí, voltei pra emergência. Chegando lá, a gente estava cheio de criança. Dessa mesma forma, a gente realmente está num período, né? E foi o que a médica falou, mãe, não tem muito o que se fazer, porque esse é um período muito chato para as crianças, né? Ainda mais as pequenininhas. E olha que ele tomou a vacina da gripe, tá? Ele tomou a vacina da gripe. E aí, quando chegou lá na médica da emergência, já era uma outra médica que não atendeu ele da primeira vez, não, era uma outra, mas muito boa também. E aí ela falou que realmente ele tá com chiado, estava, né, com chiado, pediu um novo raio-x e fez o resgate. Da outra vez ele também já tinha feito o resgate. Quem tem filho aí que sofre com asma vai saber do que eu tô falando, né? São uma sequência de 20 em 20 minutos daquelas bombinhas no caso do Davi, acho que foi a Aerolim que ele usou, que é o que eu tô usando em casa. Então, de 20 minutos você faz 3 ou 4 jatos, né? Ele, dessa vez, fez 4 jatos. De 20 em 20 minutos, mais uma injeção lá, de algum corticóide, eu acho. E aí, fizemos raio-x, voltamos lá na médica pra ela ver. E ela falou que ainda tinha lá um pouquinho de catarrinho, né? E ela falou pra mim, ela falou que era um princípio de pneumonia. Olha pra vocês verem, gente. Ele não teve, em nenhum desses dias ele teve febre, tá? Não teve febre, não deixou de comer. Por isso que a gente tem que ficar muito atenta, né? Porque nem sempre pode dar febre. E ela falou que era um princípio de pneumonia. E aí, aquilo já me... Assim, quando falou da crise asmática da primeira vez que eu fui, eu já fiquei agoniada. Imagina princípio de pneumonia. E aí eu perguntei pra doutora, né? Assim, gente, vocês podem achar que é ignorância minha, tá? Mas eu sou leiga, eu não sou médica. Não tinha nenhuma experiência com isso. A Annelise nunca teve nada disso. E aí eu perguntei, né, se era um vírus, se essa pneumonia foi algum vírus, ou se tinha a ver com ventilador ligado, ou ar-condicionado. Ela falou assim, não, mãe, é vírus mesmo. Como eles ainda estão nessa fase de... Como é que eu vou explicar que ela me falou? Está formando a imunidade, né? Então ele pegou um vírus e, enfim, né? E deu. E aí, ela mandou eu continuar com o antibiótico, né? Que faltava ainda, acho que uns 7 dias para terminar ele. Continuar com o prednisolona que eu estava dando, com o Aerolim que eu também já estava dando. Só que aí ela colocou mais o Clenil, também no espaçador, e um xarope para ajudar na expectoração. E aí, gente, graças a Deus, assim, hoje é uma segunda-feira. Isso que eu levei ele da última vez, agora foi na sexta. Hoje já é uma segunda. Ele não tem tossido mais, porque ele ainda estava tossindo de vez em quando e você ouvia um catarrinho. Não estou ouvindo mais, ele não tem tossido mais. Ontem e hoje ele começou a espirrar, mas eu acho que é por causa da mudança de tempo, né? E até a médica falou que era bom procurar um alergista para ver esse chiadinho dele, porque pode ser alguma coisa alérgica, sabe? E aí já marquei a pediatra, só consegui para sábado, né? Acabou ontem o antibiótico. Amanhã eu continuo até acho que amanhã o Aerolim. O Clenil a médica não colocou quantos dias. Aí eu fui pesquisar, parece que quando eles não colocam por quantos dias é para você continuar usando. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar dando e até sábado, que é o dia que eu vou lá na pediatra para ver, né? Se escuta o pulmãozinho dele, se já tá tudo ok. E ficar acompanhando, e daí eu vou marcar o alergista para ele, né? Para acompanhar, né? Uma coisa de acompanhamento, né? Se ele precisar tomar alguma medicação controlada, né? Enfim, né, gente? Como eu falei, como ele já tem histórico na família, a gente tem que ficar de olho. Porque pelo que eu andei lendo, crise asmática em bebê, em criança assim, não significa que ele vai ter ao longo da vida. Pode ser que deu agora e não dê mais,
Pode ser que dê e daqui a alguns meses dê de novo. E como a médica falou, essa fase parece que é de abril até agosto, outubro, é a pior fase para as crianças pequenas, porque elas ficam resfriadas, elas pegam muitos vírus, né? E é isso, a gente tem que cuidar, né? Agora também tô de olho na Nelise, que também tá resfriada, ainda tá soltando catarro. Tô prestando atenção também, que qualquer coisa eu já marco também pra ela, pra dar uma olhadinha, né? E é isso, gente. Mas gravei um pouquinho aí, não é um dia inteiro. Eu sempre faço um compilado de dias, né? Eu não consigo fazer um dia inteiro. Mas eu espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês deixem o like, se inscrevam se ainda não são inscritos, compartilhem, comentem alguma coisa, pode ser um coração, um emoji, tá bom? E é isso, eu espero que vocês gostem, tá bom? Tomara que eu consiga, que no próximo vídeo eu faça um tour rapidinho para vocês verem a casa melhor, tá bom? Mas é isso aí, gente. Vamos lá pro vídeo.
Gente, tá aí pelo menos a mesa, né? Uma vez arrumadinha, né? Tá organizadinho, tá bonitinho, mas vamos continuar que não terminou nada não. Ai, pessoal, se vocês ouvirem algum barulhinho, não esquentem que é o Davi aqui brincando. Mas eu queria falar pra vocês, gente, esse vídeo tá pra sair já há quase uma semana, mas eu tive um problema com o aplicativo de editor de vídeo que eu usava. Ele não estava salvando. É assim, ele exportava, que o nome que diz é exportar, né? Ele exportava para eu conseguir salvar no meu celular. Só que não ia, ficava um tempão, ficava quase 20 minutos para exportar, dava como concluído, mas quando eu ia olhar na minha galeria, não estava lá, então eu não conseguia colocar no YouTube. Já estava prontinho, todo editado, bonitinho. Aí lá fui eu ter uma dor de cabeça para procurar outro aplicativo. Aí testei um, não me adaptei. Voltei para o primeiro que eu comecei, sabe? Assim que eu comecei a gravar, eu usei ele. E é ele que eu tô usando agora. Aí vocês imaginam, né? Porque no outro que eu tava usando, ele tinha uma pasta que tinha músicas, né? Que sem direitos autorais que eu conseguia colocar. Nesse outro que eu estou usando, não tem. Eu tive que buscar num site que baixava de graça, sabe? Que ele trabalhou. E assim, tirando isso, essa dor de cabeça, entre aspas, né? Que eu tive que procurar outro, outro aplicativo de vídeo, fora as outras coisas de casa, né? Correria, consulta e tal. Mas assim, no fim, voltei ao que eu usei da primeira vez que eu comecei, né? Nas gravações de vídeo, que eu já conheço, né? E consegui achar um site, né? Onde eu consegui baixar umas musiquinhas, né? Que são instrumentais, essas que vocês ouviram aí, gente, né? Pra conseguir colocar no vídeo, né? Enfim. Ah, outra coisa, gente, aproveitando aqui, né, que vocês viram aí no vídeo, né, que eu falei que o Davi teve, né, um princípio de pneumonia. Nesse período aí que eu tava procurando vídeos, consegui levar ele no pediatra e graças a Deus está 100%, nada de pneumonia.
Olha, eu aqui de novo para me despedir aqui de vocês. Muito obrigada por vocês terem assistido, tá bom? Não deixem de comentar novamente, não deixem de comentar, de se inscrever, tá? Espero vocês aqui no próximo vídeo, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus, que Deus abençoe sua casa, sua família. E vamos ficar de olho nas nossas crianças, tá bom? Se você ainda não vacinou seu filho, vacine contra a gripe, tá? Não deixe de vacinar, não. Vamos ficar de olho nas nossas crianças. E é aquilo, né? Confie no seu instinto de mãe. Isso é Deus que deu pra gente, sabe? Esse instinto materno de você falar, cara, isso aqui não tá muito normal. Eu vou... Leva, gente. Leva no médico, às vezes você fica naquele medo de, será que é alguma coisa grave ou não é? Leva. Porque o Davi, ele não tinha apresentado febre nem nada. E ele já estava com um princípio de pneumonia. Então, vamos ficar de olho, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Tchau!